Olá, eu sou o professor José Mendes de Souza e esta é a disciplina de Língua Portuguesa 3. Nessa aula continuaremos falando de implicaturas e vamos tratar agora de um outro tema correlacionado com os atos de fala indiretos. Bom, a gente viu que os atos de fala são atos que realizamos por meio do uso linguístico. Vimos também o que John Searle chamou de condições de felicidade, partindo lá da proposta do John Austin. Então, as condições de felicidade do John Searle foram formuladas a partir de 4 condições, que ele chamou de conteúdo proposicional, que é aquele conteúdo semântico que está, o conteúdo que o ato de fala veicula, as chamadas condições preparatórias, que são espécies de pressupostos em relação ao ato, as condições de sinceridade, que respondem pela atitude do falante ou dos interlocutores, depende um pouco de cada ato, e as chamadas condições essenciais, que basicamente é como o ato deve ser interpretado, a partir da intenção do falante, assumindo, sei lá, que o pedido vai ser interpretado como um pedido, uma ordem como uma ordem, e assim por diante. Bom, a gente viu também que tem um certo grau de indeterminação na força elocucionária dos atos de fala. Veja que uma sentença imperativa simples, como sai daqui, ela pode ser usada para ser um simples pedido, mas ela também pode ser uma ordem, ou pode ser uma sugestão. Enfim, veja, eu usei esse termo mais genérico, como comando, que seria a força gramatical das imperativas, mas ao mesmo tempo elas têm diferentes graus de força também, como vimos. Então é nesse sentido. O imperativo ele tem, gramaticalmente, a função de expressar algum tipo de comando, mas a sua força de ato, aí ela pode ter uma certa variação. Mesmo uma sentença declarativa simples, como dois, o vizinho tem um cachorro, ela pode ser simplesmente uma declaração, uma asserção sobre um estado de coisas no mundo. O vizinho tem um cachorro. Mas, ao mesmo tempo, ela pode adquirir outras forças. Ela pode ser um aviso ou pode ser um conselho. Imagine, sei lá, as crianças estão brincando e a bola cai no terreno do vizinho e aí alguém diz, o vizinho tem um cachorro. Então, isso pode ser um aviso para que alguém não pule lá desavisadamente para tentar pegar a bola sem comunicar ao vizinho. Tá? Então, parece que existe uma força gramatical, convencional, né, também dizendo, e forças suplementares. Aí, essa força suplementar é a grande questão. Né? Opa, a declarativa, a função pragmática básica de uma sentença declarativa, como o vizinho tem um cachorro, é essa, de declarar um estado de coisas no mundo, de comunicar ao teu interlocutor sobre esse estado de coisas. Já uma imperativa, como o vizinho tem um cachorro, ela responde por uma outra função comunicativa. Ela tem a função de criar uma espécie de compromisso, de ser um comando, como eu falei, de alguma ordem, de ser um pedido, uma ordem, uma sugestão. Você pode imaginar aqui. Imagina lá que teu vizinho anda muito solitário, e aí você dá a sugestão para ele, vizinho, tem um cachorro. Ou pode ser um pedido, Vizinho, se o vizinho tá preocupado com ladrões, etc e tal, que a casa fica sozinha há muito tempo, então pode ser também um pedido para ele, vizinho, tem um cachorro, é a melhor coisa a se fazer. Tá? E em 3C, a forma interrogativa, o vizinho tem um cachorro, aí a função comunicativa dela é colocar a questão para o seu interlocutor. Você não sabe se é o caso que o vizinho tem um cachorro ou não. Na medida em que você coloca a questão, você espera que seu interlocutor seja capaz de responder para você se o vizinho tem um cachorro ou não. Tá? Então, veja, cada estrutura dessa
Cada estrutura gramatical, sentencial dessa, tem uma função semântica e uma função comunicativa diferente. Tá? O Searle acreditava que eu teria o mesmo conteúdo em cada uma delas, mas hoje a gente não vê mais dessa forma. A gente vê que declarativas, imperativas e interrogativas têm também um conteúdo semântico diferente. Tá? Então o fato é esse. Cada uma dessas estruturas sentenciais tem uma força convencional, né, associada. Declarativas são asserções, declaram estados de coisas, imperativas expressam comandos, e interrogativas interrogam o interlocutor sobre a verdade de um estado de coisas. A questão tem a ver também com essas forças suplementares, de onde elas viriam. Veja que a gente tem estratégias variadas, por exemplo, para se fazer um pedido. Né? E esses aqui são apenas alguma amostra. Você pode fazer um pedido usando uma imperativa, como em 4A, me traga um copo d'água, por favor. Posso usar uma declaração, né, uma sentença declarativa, indicativa, como em 4B. Você poderia me trazer um copo d'água, onde o falante expressa o seu desejo, mas apelando para a possibilidade do interlocutor fazer isso. Veja que isso poderia ser afirmado também, declarado, via uma estrutura interrogativa. Você poderia me trazer um copo d'água? Tá? Ou você faria o favor de me trazer um copo d'água? Ou de uma forma ainda mais enrolada, digamos assim, você se importa de me trazer um copo d'água quando vier na cozinha? Então veja, eu posso fazer um pedido usando uma imperativa, uma sentença declarativa ou interrogativas. Ok? A grande questão é como é que todas essas formas gramaticais adquirem essa força de um ato de fala que é um pedido. Veja que a gente tem uma questão ah, paralela que aí tem a ver com a polidez, ou o que o pessoal chama também de cortesia. Por que estruturas interrogativas são mais polidas do que o imperativo? Veja que se eu fizer um, um uso de uma imperativa bastante direta, como me traga um copo d'água ou me alcance o sal, a gente tem a intuição de que essa sentença é muito direta e muito rude. Então a nossa intuição é de que quanto mais indiretos nós somos, mais polido o pedido soa. Veja, então a nossa intuição parece ser essa. E isso universalmente, segundo a literatura nos diz. Quanto mais indireto é um, um ato de fala, mais polido ele soa, especialmente em atos que são comandos. Veja, o que é essencialmente um comando? É o falante se dirigir ao seu interlocutor e solicitar que esse interlocutor faça alguma coisa. Veja que, se a gente pensa em termos sociológicos, esses atos de fala que são comandos são um tanto invasivos, porque eu estou me dirigindo a uma outra pessoa e solicitando ela um determinado tipo de comportamento. Bom, a teoria da polidez parte dessa, dessa noção de face que vem da antropologia. Tem um antropólogo canadense, o Erving Goffman, que, que defende essa teoria de que nas interações sociais a gente tende a mitigar os conflitos. Claro, imagina que toda interação humana, em tese, pode ser conflituosa, desde que a gente ah, não utilize, né, algum tipo de polidez
Então veja, ele assume que nós temos duas esferas, digamos, da preservação da face. Né? Não, duas esferas não. Duas esferas é difícil visualizar, né? Uma esfera com duas faces é difícil. Então eu tenho dois lados nessa equação. Eu tenho o lado do falante, que quer ser aceito, ou seja, ele quer causar simpatia no ouvinte. E ao mesmo tempo eu tenho o lado do ouvinte, do outro, né, que não deseja ser incomodado e não quer que nada lhe seja imposto. Ou seja, nesse sentido, eu quero causar simpatia, quero que o outro sinta simpatia por mim e me aceite. E por isso eu vou fazer todo o possível para que aquilo que eu faça não perturbe o outro no seu espaço de liberdade, digamos assim. Tá? Então veja, por que uma questão como essa você poderia me passar o sal soa polida? Para o Searle, esse tipo de questão explora uma condição preparatória. Veja que uma das condições preparatórias para os pedidos é a capacidade do outro executar a ação que está sendo pedida. Então, eu não vou pedir para alguém fazer alguma coisa para mim se essa pessoa não tem essa capacidade. Então, veja que é uma pergunta, você pode estar, você poderia me alcançar o sal? Se a pessoa está ao lado do sal e é capaz de fazer isso, é óbvio que a resposta seria sim. Ok? Então, por que eu faço uma pergunta que é óbvia, tanto para o interlocutor, quer dizer, tanto para quem fala, quanto para quem ouve, ou seja, quem o pedido está sendo dirigido? Porque eu não estou, né, aí em termos de teoria polidez, eu não estaria impondo a minha vontade, o meu desejo de querer o sal, sobre o desejo do meu interlocutor, que é de não ser perturbado no seu espaço. Tá? É por isso que a gente fala coisas também como 5B, sem querer te incomodar, você poderia me passar o sal? Imagina que a pessoa está lá empolgada, comendo, falando, e você pergunta dessa forma, ou seja, você não quer perturbar o espaço de liberdade do outro. Agora, olha 5C, eu ficaria feliz se você me alcançasse o sal. Veja que aqui também explora outra condição preparatória, que é a condição de felicidade daquele que pede, ou seja, eu estou te pedindo alguma coisa, supondo que você gostaria de me agradar ou de fazer alguma coisa para suprir a minha necessidade de ter o sal. Ok? Então veja, o interessante desse olhar, né, de olhar para as condições preparatórias e para os atos de fala indiretos, especialmente esses que são interrogativas, é esse aspecto que eles exploram, o aspecto da capacidade do outro de performar o ato ou de olhar para esse outro aspecto que é a capacidade do outro de fazer alguma coisa que vá tornar o locutor, né, o falante, feliz, digamos assim, né, ou vá suprir essa necessidade que o falante tem e que aí o motivou a performar o ato de fala, que é um comando, né, que é um pedido de alguma natureza. Tá? Então, a teoria da polidez nos ajuda a entender então como esses atos de fala são diferentes em termos das relações sociais. Por que imperativos são mais rudes quando são muito diretos? E por que os interrogativos, pedidos feitos com modo interrogativo, soam mais polidos? Justamente porque são feitos de maneira indireta e não colocam o desejo do falante como prioritários em relação digamos, ao espaço de descanso do ouvinte. Então, se a gente olha para esses atos de fala indiretos, eles são atos de fala que se utilizam de outros modos sentenciais, que não o imperativo, em que a força elocucionária precisa ser inferida. Veja, como a gente viu,
a força ilocucionária básica de uma declarativa é declarar a verdade de um estado de coisas. A força ilocucionária básica ou gramaticalizada de uma interrogativa é verificar se o ouvinte detém aquele conhecimento que o falante não tem. Tá? Então, de onde vem, então? Como a gente interpreta? Como a gente chega lá? Como é que a gente sabe ou interpreta adequadamente um pedido, né, feito de maneira indireta? Então, tem duas hipóteses, né? A hipótese primeira nos diz que a gente interpreta via máximas gaussianas, através de um cálculo de intenções, e outros autores supõem que existe um certo grau de idiomatismo, já que se a gente olha para essas perguntas, para esses pedidos feitos de maneira indireta, via interrogativas, que eles são formas mais ou menos fixas. Veja, uma questão como essa aqui, ó, você poderia me dar licença? Você não está interrogando sobre a possibilidade de um indivíduo te dar licença. Então, veja, eu tenho uma maneira mais ou menos fixa ali de fazer um pedido como esse, como, como o do copo d'água ali, ou você pode me alcançar um copo d'água, ou você pode me alcançar um sal. Ah, eles são mais ou menos isso, é bastante regular através das línguas de essa estratégia de eu usar uma interrogativa para fazer um pedido usando um verbo como esse, como um poder, um querer. Tá? Então, tá, ok, mesmo que a gente admita que existe um certo grau de idiomatismo, ok, as línguas tendem a usar um verbo como poder e usar uma estrutura interrogativa para fazer um pedido que soe mais polido. O problema para essa visão é que os dois sentidos parecem estar acessíveis ao mesmo tempo. Olha ali para 7 de novo. Se alguém diz, você pode me dar licença, o interlocutor pode dizer, claro, sim, posso. E aí, em seguida, a pessoa se move e dá a licença. Então, veja, eu tenho acessível ali o significado literal, que é a interrogação sobre a possibilidade do outro me dar licença, e o significado do ato de fala indireto, que é me dê licença, se mova, saia da minha frente ou algo assim. Tá? Então veja, eu tenho as duas coisas ali. E olhe como isso é bastante. A gente às vezes brinca, né, em coisas. Eu queria um copo d'água. Alguém pode responder, tá, não quer mais então? Veja, o falante usa uma estratégia como essa, né, um verbo aí no pretérito imperfeito, porque ele soa mais polido do que ele dizer o seu desejo de uma maneira direta, como é eu quero um copo d'água. Claro, tem situações em que um pedido mais direto funciona e não vai soar rude. Sei lá, imagina que você chega num restaurante e o garçom te pede, o que você quer beber? Aí você responde, eu quero um copo d'água. Ok, aí não é rude. Mas você poderia responder também, eu queria um copo d'água. Em que aí a interpretação literal também está disponível. Mas certamente que o, o garçom não vai interpretar que você está dizendo que você está se referindo a uma situação sua passada e não um estado seu presente. Ok? Então veja, só para reforçar aqui, em 6 eu tenho uma sentença declarativa. Ela expressa um estado, um desejo do falante naquele momento. E ela é um pedido, basicamente. Tá? Veja que há situações em que as intenções só são possíveis de serem calculadas com um contexto muito específico. Veja, note que esses exemplos típicos, como está calor aqui, em que isso é interpretado via implicatura, né, por isso esse exemplinho aqui, né, o símbolozinho aqui dessa forma, né, um mais ali com uma flechinha, que está dizendo, por favor, abra a janela, ou ligue o ar-condicionado, ou ligue o ventilador, enfim, né, resolva a minha situação de calor. Veja que o que há de conteúdo linguístico aqui, que é a expressão do falante, né, do seu estado de
de experienciar o calor. E o segundo significado, né, a inferência de que o falante está pedindo para o interlocutor fazer alguma coisa em relação a isso, pode ser interpretada de diferentes formas, né, dependendo da situação também. Né? Imagina, vocês podem imaginar, né, várias situações em que essa sentença aqui pode significar outras coisas além, né, do desejo do falante de que o interlocutor resolva o calor dele, a sua sensação de calor. Ou olha aqui para o 8b, né? O almoço sai hoje, imagina se perguntar isso para sua mãe lá fazendo o almoço, você está lá morrendo de fome, que isso não pode ser interpretado não apenas como uma interrogação, você não apenas não quer saber quando o almoço sai, você também está avisando que você está com fome. Mas agora compara com o 8c. Carne de burro não é transparente, que era uma frase do Chaves, que, né, significa saia da minha frente. Que aí é um ato, né? É um ato de fala rude, certamente. Certamente rude, ela tem um pontinho a mais aqui, isso aqui me fez aqui. Fingindo que ele não está aqui. Em que o falante está pedindo de uma maneira grosseira que o ouvinte saia. Mas veja que isso que sim, essa sentença tem uma interpretação idiomática e ela não dificilmente seria interpretada de outra maneira que não um pedido para que o ouvinte saia da frente, em oposição a 8a e 8b, que, claro, tem um significado literal aí e podem ter um significado adicional de um ato de fala indireto que necessita de um cálculo de implicatura, ou seja, baseado na intenção do falante, no reconhecimento dessa intenção pelo ouvinte. Vamos olhar um exemplo de como a gente poderia fazer esse cálculo de intenções, né, desse ato de fala indireto via máximas gracianas. Esse é um exemplo do Searle, que é uma recusa. Né? Imagina lá que o falante A Ana pergunta ao Beto o seguinte: vamos ao cinema hoje à noite? E o Beto responde: eu ainda não estudei para a prova. A Ana vai fazer a implicatura seguinte: o Beto está dizendo que não pode ou não quer ir ao cinema hoje à noite. Tá? Veja, claro, aí ela pode replicar: puxa, você não quer ir? Não pode? Aí ele vai responder: puxa, eu preciso estudar, vai me tomar tempo, etc. E tal, né? Ou ele pode dizer: não, eu vou mesmo assim, né? Eu estudo depois ou algo assim. Tá? O diálogo pode continuar de uma forma ou de outra, mas veja que o que importa para a gente é que se parou aqui, se o Beto responde apenas isso e não segue o discurso de nenhuma forma, quase automaticamente eu tenho certeza que a Ana vai interpretar isso como, pelo menos nesse cenário, como uma recusa. Então, a questão é essa. Opa, como é que a partir desse significado linguístico eu ainda não estudei para a prova, que é a fala do Beto, a Ana chega a esse outro conteúdo. O Beto está recusando o convite que eu lhe fiz. Bom, o Searle supõe que a gente raciocina do seguinte modo. Então vamos aos fatos. O falante A fez uma proposta, um convite para o falante B, que respondeu afirmando que ainda não estudou para a prova. Assumindo o princípio da comparação e a máxima da relevância, a resposta do B deve ser relevante, considerando a proposta de A. Portanto, ela deve ser uma aceitação ou uma recusa. É isso que a gente espera dos que se respondam a um pedido. Né? Se alguém te faz um pedido ou uma proposta, ou você aceita ou você recusa. Bom, como a asserção de B não foi nem uma aceitação, nem uma recusa, ela viola a máxima da relação. Então, o que a necessidade dele de estudar para a prova tem a ver com não ir ao cinema, ir ou não ir ao cinema. Assim, então, temos um descompasso entre a força ilocucional, que é uma asserção, e o papel que se espera que esse ato de fala tenha como resposta a um pedido, um aceite ou uma recusa. Como estudar toma tempo, o falante pode assumir que o ouvinte está recusando o convite porque vai estar estudando no momento em que o encontro ocorreria.
Como o aceite da proposta depende de o ouvinte ser capaz de performar o ato proposto, ir ao cinema com o falante, portanto, é provável que ele esteja recusando o convite, pois será incapaz de ir ao cinema. Assim, a força locucional da asserção é uma recusa. Ok? É bastante explícito, né, esse cálculo inferencial. Então, portanto, para a gente concluir essa nossa mini aula aí sobre os atos de fala indiretos, o que a gente vê é que eles apresentam um desencontro entre a força gramatical e a força conversacional do ato de fala. Ou seja, eu tenho lá uma interrogativa que pode expressar um pedido ou algo mais. Eu tenho uma, ou eu posso ter lá uma sentença declarativa que pode funcionar como uma sugestão ou como a gente viu aí no caso do convite, pode funcionar como uma recusa a um convite. Tá. Além disso, vimos que a força é dependente de intenções e situações específicas, como o cálculo das implicaturas, de uma maneira geral. Há certos atos mais ou menos idiomatizados e há atos que parecem requerer o cálculo de implicaturas. Bom, era essa história que eu tinha para contar para vocês e com essa aula nós encerramos o nosso conteúdo da disciplina. É isso, até a próxima.